Olá, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de crescimento espiritual. Nosso primeiro encontro hoje é o encontro que vamos tratar de um tema específico para o nosso crescimento espiritual. O que significa crescimento espiritual? Significa Cristo ser formado em nós. O que é crescimento espiritual? É a maturidade espiritual, é a gente crescendo cada vez mais até ficarmos mais e mais semelhantes a Jesus. Isso é crescimento espiritual. E como a gente consegue o crescimento espiritual? Compreendendo, entendendo a verdade da palavra de Deus, comunhão com Deus, oração, comunhão com os irmãos, vida em comunidade, participar e celebrar dos sacramentos que Deus estabeleceu por meio de Jesus. Tudo isso produz crescimento espiritual, tá certo? A presença de Cristo na nossa vida. E hoje, nesse primeiro encontro, nós vamos tratar sobre relacionamentos redimidos, né? Relacionamentos redimidos significa construir relacionamentos em que a graça de Deus, a presença de Jesus Cristo, né, seja revelado. Seja a graça que conduza os nossos relacionamentos. Ok? Então, muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós vamos falar sobre por que se importar. Por que se importar com relacionamentos? O que a Bíblia também fala sobre relacionamentos? Qual a perspectiva da Bíblia sobre relacionamentos? O que eu vou dizer aqui está relacionado com esse livro. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, da editora Cultura Cristã. Certo? Ele está à venda na Amazon. Eu vou deixar algumas informações aqui. Se você quiser adquirir o livro, eu te garanto, é uma boa e uma excelente aquisição. Tá certo? Muito bem. Então vamos ao nosso tema de hoje, o nosso primeiro encontro. Por que se importar, né? A gente vive num mundo que é marcado pela graça de Deus e pelo pecado humano. Tá? Nós temos graça e pecado nesse mundo todo, nos relacionamentos inclusive. Né? Como alguém já disse, às vezes somos monstro e às vezes somos médicos. Né? Então aí você vê o relacionamento entre graça e pecado. E os relacionamentos são fonte tanto de profundas alegrias quanto de profundas dores. Relacionamentos, tanto de tristeza como de alegria, tiveram influência significativa em nossa formação. Duas coisas para você pensar. Quais foram os relacionamentos que marcaram a sua vida? Com certeza você vai se lembrar de relacionamentos que trouxeram muita alegria e também de relacionamentos que trouxeram profundas dores. E esses relacionamentos marcam a nossa vida. E esses relacionamentos, eles têm uma significativa influência na nossa formação. Nós somos o que somos porque os relacionamentos significativamente produziram em nós alguma coisa, certo? Há pessoas que tiveram relacionamentos muito doloridos, muito traumáticos, e isso causou uma formação de uma maneira. Quando outras pessoas tiveram relacionamentos mais saudáveis, mais harmoniosos, mais graciosos, isso também influenciou muito na sua formação. O meio ambiente não é determinante, mas ele é significativo na formação de cada um de nós. E aonde acontece o maior peso dos relacionamentos? Na família. É na família que nós aprendemos a nos relacionar. E muitas vezes as experiências familiares, elas permanecem na nossa vida por longo tempo, longos anos, e influenciam a nossa forma de ser,
nossa forma de ver as coisas, nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Então eu vou colocar aqui algumas perguntas para você refletir. Pensando na sua família, na sua criação, como vocês lidavam com conflito? Qual era o método típico para resolver problemas? Existia o hábito de perdoar uns aos outros? Você presenciou membros da família pedir e receber perdão? Existiam assuntos tabus ou era permitido falar sobre tudo e sobre todos? Como vocês expressavam raiva? Existia um jeito de lidar com ela de forma construtiva? A motivação se dava por meio de incentivos ou de ameaças e culpa? A sua casa era um lugar onde você podia relaxar ou parecia um campo minado? Qual era o relacionamento da sua família com os vizinhos e a comunidade? Pensa um pouco sobre isso. Como era a convivência familiar, né? Como a gente colocou aqui, né? Como que era qual era o método da sua família de resolver problemas e conflitos? Né? Na sua família era o hábito, quem errava pedia perdão e também a família perdoava, ou não tinha perdão, tinha vingança? Né? A gente corria dos problemas, fugia do problema, ou a gente enfrentava o problema e resolvia quando tinha conflitos? Né? Era permitido falar sobre tudo, ou tinha alguns assuntos que era melhor não tocar nesses assuntos que vai criar problema? Como vocês expressavam raivas, né? Quer dizer, como que era a raiva? Todo mundo sente, mas a questão não é você sentir raiva, é como você expressa essa raiva. E existia um jeito de lidar com essa raiva de forma construtiva, né? E como que era a motivação? Era a motivação por meio de ameaças? Ou era a motivação por meio de incentivos? Pensando em tudo isso, a pergunta seguinte é: os valores da sua família se tornaram os seus também? O que você trouxe para você desse relacionamento familiar? O que marcou a sua vida e que você continua reproduzindo hoje? Aquilo que você absorveu, consciente ou inconscientemente, que hoje você coloca em prática também. Será que você reproduz algumas coisas que eram reproduzidas na sua família? As dificuldades da sua família são as mesmas que você enfrenta hoje? Ou seja, as dificuldades que a sua família tinha com relação a relacionamentos, elas são as mesmas que você tem hoje? Você lida com os conflitos ou com os relacionamentos da mesma forma que a sua família lidava? Relacionamentos exercem uma influência poderosa em nós. Você não se tornou o que é sozinho. A pessoa que eu sou hoje é fruto dos meus relacionamentos. A pessoa que você é hoje também é fruto dos relacionamentos que você teve. E a gente precisa parar para pensar nesses relacionamentos. Relacionamentos são tão importantes, é impossível escapar deles. E eles exercem uma influência poderosa sobre nós. O que os torna tão difíceis é que o pecado e a graça coexistem em todos eles. Esse é um elemento que a Bíblia mostra sobre relacionamentos. Relacionamentos são marcados pelo pecado, egoísmo, ira, raiva, vingança, amargura, imoralidade, inveja e por aí vai. Relacionamentos são marcados por pecado e por graça, bondade, humildade, domínio próprio, mansidão, temperança. Né? E assim como você tem graça e pecado no mundo, na sociedade, você tem graça e pecado nos relacionamentos. Esse é um elemento que a Bíblia mostra. Muita gente trata de relacionamentos sem considerar o pecado. E quando você não trata do pecado, é difícil você resolver os problemas de relacionamento. O erro fatal da sabedoria humana é a sua promessa de que você pode mudar seus relacionamentos sem ter que mudar a si mesmo. A Bíblia ela é muito clara em dizer o seguinte: se você não mudar o seu coração,
Ou melhor, se Jesus não mudar o seu coração, se Jesus não mudar a sua motivação, se Jesus não transformar você internamente, os seus relacionamentos não vão mudar. O que se espera hoje é, se ele mudar, aí o nosso relacionamento vai dar certo. E muitas vezes, o que a Bíblia vai dizer é, você precisa mudar para que o relacionamento dê certo. Então, qual a perspectiva bíblica sobre relacionamentos? Você já deve ter lido, estudado sobre relacionamentos, lido livros sobre os relacionamentos, quem sabe até participado de cursos ou de palestras sobre relacionamentos. Mas o que eu queria mostrar para você hoje é a perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala sobre relacionamentos? A Bíblia é um livro que mostra a nossa realidade. A Bíblia é luz. Ela diz que a Bíblia é a luz para o caminho, luz para a vida. A Bíblia fala de Jesus como a luz que veio ao mundo. Jogou luz onde tinha escuridão. E muitas vezes as pessoas não gostam disso, porque na escuridão você encobre e oculta algumas coisas. E quando a luz chega, ela revela a real condição da situação. Então, muita gente não gosta de luz, mas a Bíblia ela joga luz na realidade. E ela mostra a realidade para a gente sem dourar a pílula, tá certo? E o que a Bíblia fala sobre relacionamento? De certa forma, todos os relacionamentos são difíceis. Todos. São difíceis por quê? Porque são menos que perfeitos. Você não vai encontrar relacionamento perfeito. Então são difíceis. Exigem investimento. Você tem que investir em relacionamentos. Não dá para você ficar numa zona de conforto. Você precisa sair de si mesmo e investir em relacionamentos. E isso exige da gente. Revelam o nosso pecado. Relacionamentos trazem à tona muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente busca, os desejos mais profundos, tanto da graça quanto do pecado. Exige humildade para reconhecer o nosso padrão pecaminoso. Então veja, a Bíblia diz que nós temos um padrão pecaminoso, principalmente o egoísmo, principalmente o individualismo, o que é chamado hoje de narcisismo, de viver autocentrado. E porque eu vivo autocentrado, os meus relacionamentos refletem isso e produzem um padrão de pecaminosidade que eu tenho que ter a humildade para reconhecer e poder mudar. Somos tentados a ver os relacionamentos como um fim, em vez de um meio. Relacionamentos apontam para Deus. Por que nós precisamos de relacionamentos? Por que nós não podemos ser construídos, sermos humanos, se vivemos isolados, se vivemos afastados? Coloque uma criança na selva e deixa ela lá. Quando você voltar daqui 20 anos, você vai encontrar o quê? Um ser humano ou um bicho? Então, relacionamentos nos formam. Né? E por que a gente precisa de relacionamento? Porque Deus nos criou para termos relacionamentos. Relacionamento primeiro com Ele e depois com os outros. É assim que você vê a narrativa de Gênesis. É dessa forma que a narrativa nos fala de Deus criando o homem e a mulher para um relacionamento com Ele. E quando tinha esse relacionamento vertical, fluía harmoniosamente os relacionamentos horizontais. A partir do momento que esse relacionamento vertical quebrou, então os relacionamentos horizontais ficaram confusos. E você percebe lá na narrativa bíblica de Gênesis que depois da criação e depois do pecado, Caim matou Abel. Ali você já percebe que o relacionamento vertical quebrado produz relacionamento de dores no horizontal. Tá certo? Então, primeiro Deus, primeiro o relacionamento vertical e depois o relacionamento horizontal. Mas, infelizmente, nós temos invertido a ordem. Nós temos colocado em primeiro lugar os nossos relacionamentos horizontais e, se der, quem sabe,
ter um relacionamento vertical. Não existem segredos que garantam relacionamentos livres de problemas. A Bíblia não garante que os seus relacionamentos não terão problemas. Muita gente se frustra por isso. Agora que eu creio em Deus, agora que eu creio em Jesus, agora que eu estou lendo a Bíblia, os meus relacionamentos serão um mar de rosas. A Bíblia nunca disse isso. Por quê? Porque os nossos relacionamentos são marcados pela graça e também pelo pecado. Ainda que você seja um discípulo de Jesus, um fiel discípulo de Jesus, vai ter muito mais graça nos seus relacionamentos. É isso que a Bíblia diz. Mas, de vez em quando, vai ter lá uma pitada de pecado. De repente, aflora o nosso egoísmo e a gente age da forma que a gente não devia agir. Então não tem segredo, não existe fórmula para você ter um relacionamento sem problemas. Existe algum valor nas estratégias, nas habilidades, nas técnicas, nas terapias. Existe algum valor em você fazer curso de relacionamento, em você investir em técnicas de relacionamento e como você pode melhorar as suas habilidades nos relacionamentos. Mas a gente precisa muito mais do que mudar o nosso comportamento. A gente precisa mudar nossas motivações e Cristo muda nossas motivações e os nossos desejos mais profundos. Por isso que nós estamos tratando aqui de relacionamentos redimidos, relacionamentos onde Cristo age no coração da pessoa, na essência da pessoa, transformando o coração dela e dando a ela condições de ter relacionamentos redimidos. Em algum momento você se perguntará se cultivar relacionamentos vale a pena. Você vai olhar isso e vai ver na Bíblia. Pessoas que romperam relacionamentos, que desistiram de relacionamentos, que não foram maduros o suficiente para lidar com os conflitos do relacionamento. E você vai encontrar pessoas que foram maduras o suficiente para resolver conflitos e seguir nos relacionamentos. Então, em algum momento, você já deve ter pensado em desistir do relacionamento, desistir do casamento, desistir da família, desistir da igreja, por causa de conflitos em relacionamentos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que maturidade é como lidamos com os conflitos inevitáveis. Então a maturidade em Cristo se revela da maneira como você lida com os conflitos. Você foge, você abandona, você rompe, ou você tenta resolver, você procura a resolução do conflito. Você encara o conflito de frente e pergunta como é que Deus quer que eu lide com esse conflito. Segundo, a maturidade exige reconhecer nossos padrões pecaminosos. Então muitas vezes nos conflitos nós precisamos nos perguntar o que eu estou fazendo para esse conflito acontecer? O que eu fiz? Né? Dentro desse relacionamento conflituoso, será que eu estou praticando algum tipo de pecado e não estou percebendo? Ou estou percebendo e estou ignorando? Maturidade exige humildade para nos proteger e proteger o outro do pecado. Então, porque eu tenho maturidade espiritual, eu não quero pecar contra o outro. Eu vou procurar ter um relacionamento redimido. E eu vou procurar proteger o outro dos meus pecados. Eu vou pensar no outro antes de tomar uma decisão, antes de me precipitar. Então, relacionamentos vale a pena? Sim, se você tiver maturidade espiritual para investir nos relacionamentos, com certeza vale a pena. Deus nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito de redenção. Isso também é algo que as pessoas às vezes não entendem. Por que Deus permite certos relacionamentos conflituosos? Por que na minha família, na minha casa, no meu casamento, na igreja, no trabalho, eu tenho que enfrentar tais e tais pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento comigo, eu tenho uma dificuldade de relacionamento? Né? Por que acontece conflitos dentro da minha casa, com meus filhos, com a família, com o cônjuge? Porque em meio a relacionamentos confusos, nosso coração é revelado. Nossas fraquezas são expostas. No processo de lidar com a confusão, nos achegamos a Deus em intimidade. Então Deus permite certos conflitos
para revelar o nosso coração. É interessante que o ouro, ele é purificado por meio do fogo. Quando o fogo aquece o ouro, ele derrete e as impurezas, elas emergem. Então aí recolhe-se a impureza e o ouro fica purificado. Da mesma forma, Deus permite que o conflito, o fogo do conflito nos atinja, revela as impurezas que há no nosso coração, e aí é o momento de você tratar essas impurezas, purificar retirar essas impurezas por meio da confissão, do arrependimento, da busca da graça de Deus, da aproximação com Deus. O fato de nossos relacionamentos funcionarem verdadeiramente bem é um sinal da graça de Deus. Como você mede seu potencial em relacionamentos? Você mede o tamanho dos problemas ou a magnitude da presença de Deus? Em meio ao conflito que há no relacionamento, como é que você mede isso? Você diz assim, não, eu tenho capacidade e condições, eu tenho potencial para ter bons relacionamentos. Se você tem potencial para ter bons relacionamentos, lembre-se que a graça de Deus está agindo na sua vida. Se não fosse a graça, o pecado reinaria e você não teria potencial. E como é que você mede quando tem conflitos? Você mede o tamanho do conflito ou você mede a grandeza de Deus diante do conflito? Deus é muito maior do que o conflito que você está vivendo hoje e Ele pode te ajudar. As Escrituras oferecem uma esperança clara para nossos relacionamentos. Qual é a esperança que a gente pode encontrar? É a esperança de que a morte e a ressurreição de Jesus nos reconciliou com Deus. O relacionamento vertical com Deus, que foi quebrado, por meio de Jesus ele é restaurado. Nós nos reconciliamos com Deus e podemos agora ter esse relacionamento harmonioso, sem conflito, sem rebeldia, com o nosso Pai Celestial. E quando Deus reina no nosso coração, a paz reina nos nossos relacionamentos. Primeiro, o primeiro. E aí, quando o primeiro está em primeiro lugar, os relacionamentos horizontais serão tremendamente influenciados pela graça de Deus. O céu só é o céu porque Deus reina no céu. E quanto mais Deus reinar na sua vida, mais você estará perto do céu. É isso aí. Falamos um pouquinho sobre relacionamentos, demos uma introdução no assunto, nesse nosso primeiro encontro. Espero que tenha abençoado sua vida, você tem aí elementos, você tem muitas coisas para pensar, refletir sobre relacionamentos, tá certo? Eu vou deixar aqui no final do canal algumas perguntas para você refletir, para você responder, e que elas possam te orientar e te conduzir aí nos nossos encontros aqui. Eu te agradeço pela presença, muito obrigado pela companhia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e que você tenha sempre relacionamentos sinceros, positivos e redimidos por Jesus Cristo. Fique na paz de Cristo Jesus.